Fala galera, e aí eu trouxe hoje um cara que me largou para ir para a área de inteligência artificial lá no passado, mas tá tudo perdoado, tá tudo certo. Thiago Pedrosa, e aí? Opa, e aí pessoal, eu, Ander, bom, prazer falar com você aí mais uma vez. Cara que me deu a oportunidade lá no começo, cresci bastante ali naquele tempo, mas depois a gente fala mais sobre isso aí. Você, Thiago, foi uma das pessoas assim mais inteligentes, uma pessoa assim sensata e sincera, né? Um cara que sempre falou ali, pô, tô pensando nisso, tô falando, não tem papa Uhum, na língua. uhum. E conta pra mim aí, como é que foi essa tua chegada na área de tecnologia? Essa é uma história engraçada, porque, tipo, não fazia parte dos meus planos entrar nessa área de desenvolvimento e tal. Quando eu tava me formando, eu tava no terceirão, não sabia o que ia fazer. Aí eu gostava meio da área de tecnologia, mas nada tipo com programação, nunca fui atrás. PC para mim era só para jogar, assistir coisa, então tipo, nunca fui já aquele pessoal que já programava desde cedo e tal. Ixi, passei longe disso aí, para mim era só entretenimento ali, só diversão. Aí, tipo, pesquisando e tal, uma área que eu achei interessante era a área de engenharia de controle e automação. Aí, faltando um mês para começar as aulas, aí os caras me deram a notícia falando que não fechou turma, então não ia ter, que se eu quisesse eu tinha que fazer a turma de engenharia elétrica, fazer 3 anos de engenharia elétrica, e os 2 últimos anos fazer da matéria correta ali, da parte de controle e automação, se fechasse turma. Falei, pô, tá tudo errado isso aí, mó rolo, não quero engenharia elétrica, eu odiava quando tinha parte de elétrica nem física lá. Daí eu falei, ah, não, cancela isso aí, devolve meu dinheiro ali que já tinha feito a matrícula, pagar a primeira mensalidade, então aí eu falei, não, deixa isso quieto. Aí tipo, começou toda aquela parte de pressão da família, tipo, ah, o que você vai fazer? Faculdade agora, meu Deus, um mês antes de começar as aulas. Aí eu fui vendo que estava aberto ainda, dava para se inscrever. O El já tinha passado, já dava para começar as aulas já. Então eu vi que na Unifil ainda tinha. Aí eu vi lá sistema de informação. Falei, pô, o que é isso aí? Vou dar uma pesquisada. Eu vi que era de ficar no PC ali, mexendo. Eu falei, ah, já mexo no PC todo Eu dia, já vai faço para essa essa merda. área, tranquilo. Falei, vamos para essa aí então. Fui lá, só dei meu nome, fiz uma provinha lá só para saber que eu sei ler e escrever, entrei de boa. Aí comecei na faculdade. Os primeiros, era um mundo novo para mim, de programação e tal. Os primeiros semestres ali, primeiro ano, foi bem tranquilo. Tanto é que no final do primeiro ano eu dei uma varzeada, tipo, não tava levando a sério. Aí conhece os botecos ali, dei uma vez ou outra pro boteco, ia jogar sinuca. Aí chegou no segundo ano, daí já começou. Eu meio que perdi um pouco da parte de orientação a objeto. Chegou no segundo ano, o pessoal falando de orientação a objeto, e era só Java na época. Eu falei, vixe, o que é esse tal de orientação a objeto aí? Eu acho Aí que eu se o fui, cara tipo, passa na orientação a objetos, se ele passa nessa aí e segue esse cara, ele vai se formar, velho. Porque se o né, cara então, chega ali nessa e é. desiste, ali é Em difícil Java mesmo. ainda, já nem gostava muito de Java, depois que eu vi a galera, entendi o ódio que a galera tem por Java. Mas eu fui levando meio daquele jeito, tipo, de ajuda para um, fazia trabalho com o outro, ia ali, tipo, mas só que eu nunca gostei. Tipo, falei, mano, eu tô fazendo isso, mas não sei, velho, se eu vou terminar. Tinha vez que eu chegava em casa assim, com aquela crise existencial. Falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Será que eu continuo? Vou procurar outra coisa? Mudo de área totalmente. Na época eu até cogitei para biologia, fazer biologia que eu gostava. Aí eu falei, ah, não, não sirvo para dar aula também, não, deixa quieto, vamos indo, vamos indo. Eu fui, acho que daí no terceiro ano que eu tinha um amigo meu que ele tinha uma empresa de tecnologia, ele tipo, era mais uma empresa de marketing. Aí, então lá ele trabalhava como front, ele era um full stackzão, ele mexia com PHP, com front, aí tinha um designer, tinha mais um outro back-end, então ele mexia com tudo, ele fazia bastante site, landing page, alguns e-commerce assim, mais simplão. Aí eu sempre ficava enchendo o saco dele, falou, contrata eu lá, tipo, pra já ganhar um troco e tal, eu falei, contrata eu lá. Aí ele Pega falou, eu ah, aí, tio. não, então, Contrata ele, eu, ah, não, tio. agora não dá, agora tá complicado e tal. Até que daí no terceiro ano, acho que foi no começo do terceiro ano, no final do segundo, que aí ele falou, ah, vem aí, a gente tá. Eu paguei um curso aí pro pessoal do time de PHP, todo sábado de manhã, vem aí, tipo, era teste de resistência mesmo, viu? Na época lá, tipo, só fazia faculdade, queria ficar de boa, todo sábado de manhã eu ia lá ver o curso de PHP, não estava entendendo nada, mas só pegando o básico ali, a essência, que eu nunca tinha visto PHP também. Aí fui indo, até que dele me contratou por meio período só, para ir me ensinando o básico ali do front. Tipo, comecei, a primeira coisa que eu fiz, eu lembro, foi mexendo com Photoshop, nada a ver com desenvolvimento, que era ficar tirando fundo de imagem, recortando os negócios ali de coisa para cliente lá. Aí depois ele começou a me ensinar a parte de front, tipo HTML, CSS, bem basicão. Daí foi para os JavaScript. Ali acho que nem chegou Massa. nenhum framework, foi mais no jQuery.
Eu vi bem pouquinho de PHP, que a gente fez algumas requisições ali com a banco de dados e tal, tipo, mas bem simplão mesmo. Que essa empresa que eu estava fechou, eu já tinha me formado, aí eu fui para Irlanda lá, fiquei lá 9 meses, aí quando eu voltei, Verdade. aí eu comecei trabalhando na Agile, como tester de software ali, tipo, o primeiro emprego quando eu voltei foi na Agile de tester, acho que eu fiquei 1 ou 2 meses, aí um amigo meu falou dessa vaga, aí eu me inscrevi na época, eu lembro ali, aí chamou, aí eu vi que já era para a área do desenvolvimento, que eu vi que, tipo, essa parte de tester ali, eu já tava odiando já, porque era um negócio muito braçal, assim, mecânico, não tinha, tipo, era um negócio muito repetitivo que eu tinha que ir fazendo ali nos testes de estresse mesmo ali, não era nada, fala, pô, vou escrever uns testes aqui, nem nada, era tipo Testes unitários que bruto, nada, né? nada, era ficar clicando no botão até ver se ele explode, e entrar nos campos, apertar uns caracteres malucos e dar enter, eram as Ai, coisas assim, eu falei, mano, isso aí não vai dar muito futuro não, vou eu vi a oportunidade ali para ser desenvolvedor, falei, vamos nessa aí. Já tinha na época experiência com front-end, aí eu acho que a vaga ainda era para trainee, né? Quando vocês abriram, eu falei, era trainee, cara, era isso mas aí mesmo. a gente também ali estava estruturando as coisas e, pô, apareceu você e apareceu o Pedro. O Pedro é um cara que, inclusive, eu Nossa, quero esse tentar aí, achar ele. esse tem que trazer. O cara É, era crânio, hein? é aquele cara, eu quero conversar com o Pedrão, Outro que veio porque da ele é Unifil também, dos negócios dos cursos lá também, né? Que vocês foram verdade. lá. Ah, enquanto a gente tava lá dando curso, lá o cara tava tentando hackear o sistema. Eu tava explicando lá, ó, você tem que fazer assim e tal, ensina assim. O cara, ó, tô tentando fazer injection aqui. Eu falei, mano, para com isso, ó, manda um currículo pra mim, porra. Né? Então, pô, o cara era diferenciado. O Pedro É. era massa. E você lembra ali desse período junto com a gente, de alguma experiência que você teve ali, Eu lembro boa ou quando ruim? tem duas coisas, uma mais na parte, tipo, técnica, assim, e a outra mais, tipo, pessoal. E as duas envolvem líder, que uma foi com o Vitão, que acho que você também estava envolvido também, que eu não lembro o que foi que, tipo, acho que eu cheguei atrasado, eu cheguei no negócio porque eu tava ruim de cachaça mesmo, que no dia anterior eu tinha tomado uns goles. Eu lembro Aí, disso, eu aí eu lembro. cheguei, tipo, e eu sempre sou sincero, falei, pô, saí ontem com os amigos meus, um amigo meu passou mal, a gente teve que levar ele no médico, eu não dormi nada ainda, tipo, tô bagaçado, por isso que eu cheguei atrasado. Aí lembro que deu o Vitão, acho que você tava na sala também, chegou, chamou, falou, pô, não deixa a sua vida profissional atrapalhar a sua pessoal e nem a pessoal a profissional. Foi uma coisa que marcou também. E outra mais na área técnica, assim, foi quando a gente lembra que estava refatorando, mudando num novo sistema interno, eu não lembro qual que era a tela, que era tipo um dos softwares que tinha na época lá, aí eu tava desenvolvendo um novo lá, que era bem mais bonitinho, dinâmico e tal. Aí eu lembro que Sim. tava apresentando para ele, daí ele falou, não sei o que, ele tava meio assim, daí eu falei, eu não sabia que, tipo, ele era meio que proprietário do software, ou os caras desenvolveu para ele. O Eu falei, olha esse outro stakeholder aqui. da parada. Então ele falou, esse outro aí que vocês usam, mó zoado, o bagulho mó feio, o nosso tá bem melhor e tal. Ele lembro, chegou e falou, louco, bigode, Bigode. tá chamando meu software aqui de feio aqui, não sei o quê. Ele, mas realmente, esse aqui tá bem melhor e tal. Eu vou puxar aqui uma foto, vou compartilhar aqui rapidinho contigo. Ah, só nos rap, ó, o Riguete, Nossa, hein? Andrezão, Pedrão, A o caneca do Vitão, André já pela metade ali, ó. né? Eu lembro que a gente foi, inclusive, eu não sei se esse dia foi, eu acho que não, porque isso aí foi mais pra trás, mas a gente foi no bodega pra fazer uma despedida pra você, né? Que chegou o teu fim do seu ciclo ali com a gente. E, Hum, pô, você largou a gente daí pra trabalhar com IA, né, velho? Isso aí e foi foi assim. a virada de chave ali, a migração mesmo. O que que te fez decidir que, pô, é isso que eu quero mexer com IA? O que que foi que mexeu com você que, é isso que eu quero trabalhar agora? É uma área tão abrangente, eu não sei se desenvolvimento, assim, se ali um back-end ou full stack, vai ser, é o que eu quero seguir. Tipo, falei, vou começar a ver outras áreas. E ali na época eu já estava mexendo um pouco também com o C Sharp, né? Comecei a pegar as coisas de back-end, mexi até mais com a parte de banco ali com Postgres, fazia procedure e tal. Então, tipo, daí eu fui vendo essa área de dados, aí eu comecei a pesquisar mais sobre, tipo, a área de dados ali dentro da tecnologia, que eu estava achando massa ali dentro ali do que eu estava desenvolvendo. Aí Uhum. eu vi, tipo, acho que era 2019 ali, mais ou menos, eu vi esse tal de ciência de dados, inteligência artificial, que lá fora já era bem conhecido, mas aqui dentro, tipo, eu nunca tinha parado para tipo, prestar atenção, ver se o pessoal tava falando disso ou não, porque, tipo, eu nunca fui muito atrás para saber. No Mas, Brasil era lenda, né? então, eu só Inteligência ouvia artificial, falar, só isso não existe. fui fazendo curso de Python ali,
primeiro eu lembro que foi um curso introdutório, que toda vez que quando o pessoal vem me perguntar, tipo, o que eu estudo, eu sempre mando essa sequência de curso, que é para depois, se quiser, eu compartilho com você também aí, pra Boa. você passar o pessoal. Que o primeiro que eu lembro foi, tipo, introdução à ciência de dados, que é para realmente entender o que você vai estudar, o que é essa área, o que você precisa. Você tem que saber mais de estatística com programador e mais de programação com estatística. Então, você fica meio no meio termo ali. Daí tive uma facilidade, que o pai também mais tranquilo também, e na época eu estava mexendo com C Sharp, então foi de boa. Aí, tipo, eu falei, pô, essa área é interessante, tô gostando, tipo, é algo que parece promissor, aqui ainda não tá não é tão abrangente, não vejo muita vaga disso, mas é uma área que eu acho que tem futuro aí. Eu gostei, tipo, dessa questão da parte de tecnologia ali, mas eu lembro que daí, tipo, pesquisando vaga para ver o que eu precisava estudar, né? Porque geralmente na vaga você vê os requisitos, aí você tem um norte do que estudar. Aí eu vi que abriu a segunda turma do Hub de Inteligência Artificial do Senai. Falei, pô, eu comecei a ler a descrição, falei, mano, esse negócio é perfeito, tipo, pra galera aí que às vezes quer entrar, vem muito pessoal de fora só para participar do Hub, porque é uma oportunidade foda mesmo. Porque você se aplica para a vaga, aí você passa por um processo seletivo. A parte de currículo, tive que criar até Lattes, nunca nem tinha mexido nisso aí, para mandar para o pessoal lá, fazer vídeo de apresentação explicando suas experiências. Eles fazem toda a análise ali do currículo e selecionam para o pessoal, para a turma. Se é selecionado, você começa, tipo, lá é separado por trimestres, né? Então, e aí que é o X da questão. O negócio é 40 horas semanais, então foi por isso que eu tive que sair da empresa, né? Eu lembro. Aí, quando eu passei, eu avisei vocês, falei, pô, passei nessa vaga, que acho que é o que eu quero mesmo, eu tô querendo fazer essa migração, surgiu essa oportunidade, não tem como eu perder, eu meti as caras, aí, para o pessoal entender lá dentro, esse programa de residência funciona assim, selecionado os bolsistas, né, e também tem as empresas que compram as cotas do programa de residência. Então, os bolsistas estão lá estudando durante 2 meses, e um mês, o último mês do trimestre, é reservado para desenvolvimento de POC, que essas POCs vão ser feitas para as empresas que compraram as cotas, né? Então, tipo, no começo ali a gente estava bem introdutório, começa mais na parte de análise e exploração de dados, aí, tipo, você fica 2 meses estudando, bem mais básico, aí chega um projeto ali para você, tipo, a empresa X, tem uma ideia dessa aqui, às vezes vem só com a ideia, às vezes já vem com um projeto que iniciou, você só dá continuidade, e nesse um mês você tem que desenvolver isso aí e apresentar para o cliente. Então, tipo, foi bom que a gente tinha tanto a teoria quanto a prática, e ainda o contato com o cliente, porque a gente tinha reunião para entender o que o cliente quer, aí às vezes o que ele precisava, tipo, alguma alteração no meio, e no final você tinha que apresentar para o cliente e depois apresentar para a turma. Aí foi isso durante um ano ali, são 3 trimestres, ali, 4 quase, mais ou menos, e no final tem, tipo, o projeto final, que é como se fosse o TCC, que daí você pega e desenvolve o que você aprendeu durante o ano inteiro ali, você pega um tema que você gosta e faz um projeto em cima disso. Então, tipo, isso aí foi o divisor de águas, porque ali, tipo, eu tive contato com empresas de vários segmentos, inclusive até a Tars também tinha uma cota lá, né, que eu lembro que o pessoal trabalhou, que fez coisa para a Tars, e às vezes ia perguntar para mim, como é que funciona isso aí, tipo, tirar Sim. alguma dúvida, regra de negócio que eu lembrava ali ainda, e ajudava a galera. A gente mandou um infiltrado para dentro do É. Hub, né? Essa tua movimentação lá pro Hub fez a gente dar essa entendida que estava Uhum. acontecendo e a gente precisava se movimentar. A gente participou do Hub por 2 anos do outro lado da moeda, né? Que você colocou aí, que é a empresa que está lá comprando essa residência, né? Foi o que abriu aí para a empresa, foi o que abriu assim o horizonte. Quando eu saí do Hub ali, eu entrei na Engineering, é o nome da empresa, Engineering Brasil. Aí ela era para trabalhar com visão computacional, que foi uma das áreas que eu mais gostei ali durante o Hub também. Foi visão computacional e NLP, que eram as duas áreas que eu mais gostava. Mas aí surgiu essa oportunidade, tipo, eu abracei, e lá foi bem interessante também, porque eles estavam desenvolvendo ali, a ideia era desenvolver um projeto através de câmera ali dentro da linha de produção de uma fábrica gigante de cortes suínos e de aves também. E a IA, ela tá ali analisando o vídeo disso, como que é? No primeiro caso ali dos frangos, era mais a parte de detecção de objeto. A gente treina o modelo para ele detectar um frango ali, e com isso a gente fazendo a contagem. Então, tipo, é um frango, um frango, um frango. E nesse aqui, Frango, na parte frango, do frango. suíno, era a segmentação. Então, a gente tinha ali uns frames, né, do vídeo que eles mandavam para a gente. Tipo, eles tinham as câmeras em cima da esteira. Então, a gente tinha picotava esse vídeo em frames e a gente ia anotando o dataset na mão. E na segmentação, a gente tipo, pegava ali o corte, tinha a peça ali pegava o pernil, um monte de parte
perna, sei lá, quase um porco inteiro. Aí a gente tinha que fazer um desenho ali mesmo do que seria o pernil. O certo, tipo, como ali era bem uma POC mesmo ali, não era um projeto final, o certo é ter um time de anotação que faz Uhum. toda essa parte do dataset, porque a gente não sabe o que é um pernil, que até onde vai o pernil até o pé de porco. Então a gente meio que foi no... Eles deram a instrução pra gente e a gente foi seguindo ali, tipo, meio mais ou menos, só pra gente ter um apresentável, né, um entregável pro pessoal. Aí ali, tipo, a gente fazia essa segmentação, fazia o desenho do pernil, aí a ideia era, tipo, ter tipo, um projetor ali em cima na linha de produção, aí quando chegasse, e uma câmera também, aí quando chegasse a peça, a câmera ia fazer a captura da imagem, o modelo ia identificar o que era o pernil, e o projetor ia traçar a linha de onde o operário tinha que passar a serra, para não ter o desperdício. Então, tipo, falar, não, você tem que passar a Caramba. serra aqui. Aí, tipo, para cortar certinho, não cortar nem acima nem abaixo. Você saiu dali especialista em açougueiro também. Foi abrir um Foi, açougue ali. isso aí foi. Caraca, velho. Aí chegou outra oportunidade, tipo, para ir trabalhar na época lá no iFood, e aí, tipo, já era uma vaga que eu. Esse é engraçado, porque eu me inscrevi um ano antes de entrar na Engineering, né? Eu me inscrevi para o iFood também para essa vaga. Aí falou, pô, parabéns, passou na primeira etapa, na segunda, daí eu fiz o técnico, falou, parabéns, passou no técnico, só que a vaga foi congelada. Eu falei, putz, eu tava lendo mó felizão, aí foi congelada. Eu falei, acontece, né? Aí passou um ano, os caras falaram, então, aquela vaga lá que você se aplicou tinha sido congelada, ela descongelou agora, você tem interesse? Aí a proposta, tipo, era uma proposta boa e era para trabalhar com um negócio diferente, numa empresa, tipo, grande. Falei, pô, só vamos, então. Daí fiz ali a migração para o iFood. Conta aí pra gente como que é essa experiência desde a entrada. Como que foi tua percepção assim, em trabalhar numa empresa dessa magnitude, cara? Tipo, geralmente empresa grande ou é 8 ou 80, né? Às vezes você fala, pô, os caras, você é só mais um lá, ou não, empresas têm um cuidado. No iFood, o que eu vi, que depende muito de time também. O time que eu tava ali na época, minha experiência foi 100% positiva. Tipo, o contato ali, o carinho que eu tinha ali dentro do time ali, o pessoal tinha comigo, desde a época que eu entrei, tipo, me ambientando no projeto, explicando ali. E dentro da própria empresa também eles tinham uns benefícios bem interessantes, tipo, toda quarta-feira de manhã era livre para você fazer o que você quisesse para você, seja na sua carreira ou no seu pessoal. Tipo, eu quero ir para academia 10 horas da manhã em vez de 6 horas da manhã, porque eu quero dormir um pouco mais. Você tinha a quarta-feira livre para isso. Não, quero fazer um curso, quarta-feira você fazia isso, cara, fazer idiomas. Então, tipo, a quarta-feira era livre para você ter o seu tempo ali para você desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Não é para você ficar, tipo, vou ficar de bobeira só. Era para você usar esse tempo para tentar usar ele para algo útil, assim, seja Usar profissional ou sabiamente. pessoal. Não necessariamente, fazer curso para estudar. Não, às vezes é algo pessoal. Eu quero aprender espanhol. Você nem fala espanhol no seu projeto, mas eu quero porque no futuro eu quero ir para a Espanha, quero, sei lá. A Então, tipo, ideia você é tinha se desenvolver, né? se desenvolver como pessoa, profissional, pessoal, não importa. Então, tipo, era algo que eu tinha achava interessante. Tipo, toda essa parte de saúde mental também, eles pegavam bastante nisso, porque por ser uma empresa grande, então, tipo, já devia ter algumas coisas ali dentro que o pessoal viu que era importante pensar na saúde mental, né, da pessoa. Então tinha bastante incentivo, parceria com coisa de psicólogo. Então, tipo, se tivesse que ir alguma consulta também era super tranquilo para você ir resolver. Então, tipo, e dentro da própria empresa também, falando mais do time ali também, pô, do meu time que eu tinha lá, o pessoal tudo gente boa também, galera foda também tecnicamente. Eu era do time de taxonomia, né, que a gente trabalhava com a parte ali de texto, a gente era meio que estava desenvolvendo um modelo para categorizar os produtos que os merchants cadastravam. Então, tipo, o cara cadastra lá Coca-Cola 0,290 ml. Então, o nosso modelo classificava que essa Coca-Cola era uma bebida, descia mais um nível, virava um refrigerante, depois um refrigerante zero, por exemplo. Então, tipo, isso ficava muito mais fácil para armazenar essas informações para depois os outros times consumir. Antigamente no iFood você ia pesquisar às vezes, tipo, frango assado, aí vinha coisa tipo miojo com frango assado, porque, tipo, a busca não era tão, a taxonomia não era tão definida, assim, tipo, às vezes eles pegavam mais pela palavra que se escrevia, trazia por proximidade da palavra, e não pelos níveis de taxonomia. Então, tipo, se eu estou dentro de restaurante, eu quero um alimento preparado, eu não quero uma parte de mercado, então a gente já separava, a divisão principal era mercado e preparado, então daí nisso ia ramificando as árvores, então a gente trabalhava
em cima desse projeto, assim, o principal. Aí, junto com a gente, também tinha o pessoal de evasão de comissão, que era um projeto que eu achava muito massa, que eu tinha bastante interesse também de trabalhar, que era, tipo, identificar dentro das lojas ali, o cara, às vezes, tá passando o zap dele, pede nós pelo nosso número no WhatsApp, que é mais barato. Isso é Hum, evasão de comissão. Então, tipo, era um time focado nisso. E também no controle de venda de fumo, tipo, cigarro, né, essência de narguilé, um monte de coisa que não podia vender. E os caras burlavam, faziam cada maluquice para burlar. E eu tentava dar um jeito, tinha um time que sempre trabalhava para romper isso aí, para barrar esse pessoal olha, também. se você fosse dar um conselho para alguém que quer trabalhar numa empresa como essa, Eu primeiro ia na página dessa empresa, tipo, no iFood, eu quero ser cientista de dados no iFood. espera aí que eu tô Vou lá, anotando. Espera aí que eu tô mas já anotando. tome nota. Vamos lá. Fala aí. Eu iria, tipo, abrir o LinkedIn do iFood lá, ou na site deles de carreira, e procurar a vaga de cientista de dados para ver com que eles trabalham. Provavelmente lá vai ter cientista de dados para a área de finança, para a área de crédito, para a área de, igual eu trabalhei ali, de taxonomia, vai ter, você escolhe uma área e você vê o que você precisa para entrar nessa vaga, quais são os requisitos, ver o que você já cumpre, né? E ver o que você ainda falta aprender. Então, tipo, vai atrás, ver o que você precisa, vai estudando e, mais importante, é na parte prática, porque apesar de, pelo menos na minha, teve teste prático e tal, é interessante você já ter um portfólio, tipo, eu quero com uma vaga ali, mexer com a parte de visão computacional, vai no seu GitHub, faz uns projetos, às vezes você compra um curso na Udemy ou algum outro lugar de curso, e lá no próprio curso já tem uns projetos. Então, faz um projeto, faz uma coisa diferente, tipo, relacionado com aquilo, para a empresa ter a visão de que você já tem experiência nessa área. Você não vai chegar, tipo, perdido. Porque hoje em dia, querendo ou não, é complicado, tipo, a empresa contratar gente nível tão júnior, assim, nessas áreas, assim. Isso é um problema até que eu vejo, que o pessoal quer chegar, já quer só sênior. Tipo, tem que dar aquela oportunidade do júnior, igual você me deu a oportunidade lá de trainee, pra você ir crescendo, tipo, vejo que não tem tanta empresa que tá tendo essa oportunidade. Os caras já quer sênior, já quer não sei o quê, então, tipo, acaba complicando também. E você, assim, você falou aí dessa galera que quer entrar como sênior, que quer contratar sênior, mas tem muito júnior no mercado, né? Isso é uma das polêmicas aí, das Uhum. discussões que a gente vê no LinkedIn. A galera sempre reclamando que não tem posição para quem quer entrar. Aí agora tem o pessoal que está com medo, em pânico, né, de perder emprego, mesmo deve perder emprego Uhum. para inteligência artificial. A inteligência artificial vai modificar, né, a forma, já Mas modificou, né, já como tá que a gente mudando muita trabalha. coisa. O que que você entende sobre a IA hoje no teu trabalho? Como que ela te ajuda? Como que ela te atrapalha? Uhum. Não, dessa polêmica que tem aí, eu acho que a IA vai roubar o emprego de todo mundo mesmo. Por isso que eu vim para essa área para eu ser um dos últimos a ser demitido. Mentira. Mas eu vejo como mais uma ferramenta, tipo, principal para o dev, você ter um copilot ali para você estar desenvolvendo. Na última empresa que eu trabalhei, a gente tinha um copilot, tipo, é um negócio que é uma mão na roda, aquele trabalho braçal ali, repetitivo, que você às vezes tem que ficar. Você sabe como é que funciona a lógica, só que você tem que ficar escrevendo toda hora aquela mesma lógica, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, o Copilot você já começa, ele já completa para você, você faz o prompt, ele já gera para você, só que, tipo, o que não pode é você pedir pro a IA dessa gerar ali um código, você mandar cegamente e boa. Não, você tem que ter o um entendimento, saber entender o que aquele código faz para ver se realmente faz sentido. Que às vezes ela faz sentido para ela com que ela foi treinada até aquele ponto. Aí hoje em dia já muda muita coisa, a tecnologia sempre está mudando, então às vezes vai estar meio defasado. Então vai de você ver se aquilo está correto ou não, que direto. Hoje em dia até que melhorou, mas antigamente, tipo, eu, às vezes ia pedir um prompt, eu escrever um prompt para pedir um código, aí eu vi que tipo, estava errado. Aí eu até falava para a própria IA, falava, isso aqui está errado, não sei o que. Ele falava, verdade e tal. Tipo, então, você tem que ter um entendimento, porque senão você vai entregar um monte de coisa errada. E depois você não vai saber onde está o erro, não vai saber resolver. Aí você vai pedir para a IA resolver, ela vai Ela vai travar piorar. mais ainda. Então, tipo, eu vejo como uma ferramenta. Ela tá ali para auxiliar você no dia a dia, ter mais produtividade. O que eu usei bastante é parte de documentação. Documentação, tipo, eu começava ali, tipo, nas próprias funções ali, eu já colocava a descrição ali e tal. Aí, você, tipo, quando a gente usava o Copilot na empresa, ele meio que já entendia como é que funcionava o padrão da empresa. Então, a gente estava escrevendo a função, às vezes ele já gerava a descrição para você na função. Ou você vai escrever algo para Confluence. Eu separava vários tópicos, aí eu mandava para a IA esses tópicos ali, tipo, descrevia mais ou menos o que eu queria, ela trazia meio que formatado e tal.
pegava trecho de código, às vezes, para pôr no Confluence, falava, ó, tem esse código, quero que você documenta de tal forma, o input é isso, o output é isso. Tipo, um trabalho que eu tenho que fazer ali tudo na mão, às vezes ela gerava. Você faz aquela revisada, altera uma coisa ou outra. É. Aí, tipo, isso também vale ressaltar que era dentro do ambiente corporativo, então, tipo, eles tinham parceria ali com a OpenAI, então não pegava no chat GPT normal e jogava os dados da empresa lá, era tudo no ambiente controlado, tranquilo, então não Entendi. vazava nada. E como que você tá agora, cara? Onde você tá agora? Que empresa que você trabalha hoje? Como que tá aí? Fala pra gente da tua experiência atual. Beleza, agora eu estou trabalhando como consultor na Amaris Consulting, então, tipo, é a primeira vez trabalhando assim como consultor, e no começo eu tinha um pouco de receio, porque eu falava, eu sempre gostei mais de trabalhar com produto, querendo ou não, você tem uma proximidade maior e tal. Aí, como consultor, eu tinha aquele preconceito, tipo, você é só mais um, vou estar jogado dentro do cliente. Mas, tipo, eu não sei se todas as empresas é assim ou não, mas onde eu tô é bem, não é desse jeito. Tipo, a gente tem um contato com a própria empresa mesmo, a própria Marisa. Então, toda semana ali, estou falando com o pessoal. A cada 15 dias tem reunião com o meu gerente para ver como é que eu estou no projeto e tal, tranquilo. Recentemente eu encerrei um projeto que eu estava, que foi o que eu entrei. Eu entrei para trabalhar num projeto de visão computacional na parte de detecção de produto em prateleiras. Então, era uma parte que eles tinham dentro das lojas que era bem manual. Tipo, eu vou numa gôndola ali de biscoito. Aí você tinha que ir lá tomando nota no aplicativo que eles tinham. Eles tinham um aplicativo, mas você tinha que ir anotando. Tem o biscoito X, o Y, tal, e tá faltando isso. Aí, tipo, no final ele traz um relatório do que era para ter que tá faltando, que eles chamam de ruptura. A gente tinha um time de etiquetagem, que eles faziam essa etiquetagem, a gente treinava os modelos ali, né? Nesse projeto a gente usava o Azure, então, tipo, o próprio modelo ali a gente usava o Custom Vision, os dados eram rotulados no Azure Machine Learning Studio, então, tipo, era tudo dentro do ambiente da Microsoft mesmo. Então, a gente treinava os modelos para fazer detecção de objeto ali, para depois no aplicativo o usuário ele só tirava uma foto, aí o modelo já fazia detecção e trazia o que estava de ruptura. Falou, era para ter tal coisa, mas daí, tipo, tinha os obstáculos, né, que no caso principal era a qualidade de imagem. Porque tanto por aparelho, tipo, às vezes o aparelho não dá câmera tão boa, mas hoje em dia até que as câmeras vêm legalzinhas dos aparelhos ali. Mas Realmente, tipo, é. a pessoa às vezes treme a mão, a foto vem desfocada. Às vezes vem com muita luminosidade. E, tipo, tudo isso, se a gente treina o modelo com tudo esse ruído, o modelo vai ficar... Um pouco é bom ter, que a gente tem que dar uma generalizada, mas se tiver bastante, que é o que acontecia com frequência, aí, tipo, isso só atrapalharia o desempenho do modelo. Então, daí a gente desenvolveu uma outra etapa ali no pipeline, que era a parte de qualidade. Então, a gente filtrava as fotos, deixava só o que a gente classificava como frontal, porque às vezes era muito próximo, muito distante, aí pegava chão, pegava teto, ou com o dedo na frente. Aí, por último, a gente implementou também a parte de qualidade de imagem, que é para esse caso de imagem tremida, ou com muita exposição de luz. Então, tipo, tudo isso era os desafios que a gente tinha, que ia aumentando cada vez mais a qualidade do modelo para fazer essa detecção. E o que que você pretende daqui pra frente? Né? Qual que é o teu plano aí pro futuro? Uhum. Tecnologia? O que que você tá imaginando aí pra frente? Pretendo ir mais para a área de engenheiro de machine learning, não tanto para ciência de dados ali. Porque eu vejo que tem bastante a ver comigo ali, tanto pela questão de eu já ter vindo do desenvolvimento, back-end, mexer com banco de dados, então a parte de engenharia de machine learning, você perde mais ali na questão de análise de estatística, análise de dados, e foca mais em desenvolvimento de modelo, melhoria de modelo. E hoje em dia, você perguntou para a área que eu quero seguir. Hoje em dia, o que eu vejo assim eu quero seguir para essa área de IA generativa, né, que é o que está em alta hoje em dia, e principalmente um tema mais específico que é a parte de agentes de IA, que é meio que você pegar vamos dar um exemplo ali, o DeepSeek, que é o que a gente chama de LLM, né, que é uma Large Language Model. Então, a gente pegar ele e usar ele como um cérebro para um agente. E o agente pode fazer o quê? Ele pode executar ação, fazer pesquisa, consultar API. Então, tipo, ele não é um negócio estático, porque, querendo ou não, uma LLM, foi construída para gerar texto. Tipo, a partir do que você manda, ela vai gerando texto a partir do que você perguntou, do que você, tipo, ela vai criar coisa com que ela já foi treinada. Mas ela não tem a capacidade de executar ação. Tipo, quero que você, hoje em dia no chat GPT, ele consegue fazer isso, pesquisar, tipo, até parece lá, pesquisando. Então, ele está pesquisando na internet. Porque ali na interface que você está trabalhando é meio que um agente, não é tipo a LLM pura, igual era antigamente. Então, com a gente tem essa liberdade de você
dar ferramentas para eles. Então, literalmente ferramentas, né? Agentes vão ser a UX do futuro agora, né? A galera É, vai interagir com um agente ali de sim. inteligência e não mais com clica no botão ou Uhum. chama alguém pelo WhatsApp ali e fica esperando responder, né? Antigamente os bots eram muito engessados, tipo, ele não entendia o que você queria, ou às vezes tinha que ficar clicando em opção, clica aqui, e seguindo um workflow ali, mas tipo, agora o negócio é bem mais dinâmico, você consegue trazer essa parte de você fazer ele executação, tipo, é um negócio muito absurdo ali, dá para você explorar muito, tem muita ferramenta, muito framework que ajuda bastante ali. Tiagão, última coisa do dia, um desafio para você é me ensinar e ensinar aqui a galera que está assistindo alguma coisa que você sabe fazer aí hoje, que você faz, para que a gente possa entender o teu trampo melhor e também, né, ter aí um horizonte do que a gente pode fazer daqui para frente. Beleza, eu vou então demonstrar aqui algo que eu também estou aprendendo aqui, ainda estou fazendo curso aqui, então a galera que tem interesse também, só procurar aqui o Hugging Face, que o Hugging Face ele tem essa parte também que ele é tipo um repositório igual um GitHub, que você pode colocar seu projeto aqui, mas tipo, ele é focado na parte ali de inteligência artificial mesmo. Então, esse aqui eu estou usando um template do próprio curso, que tanto é que está com o First Stage Template. Então, que ele já tem alguns arquivos básicos, que são os tools, né? Algumas das ferramentas que a gente pode trazer para ele, tipo Final Answer, que ele vai refinar a sua resposta final. Ele tem uma ação de visitar uma web page, tipo, você pode passar um link, ele vai navegar e vai fazer extração de informação com regex, por exemplo. O Web Search, que você só vai fazer uma pesquisa no Google ou outro mecanismo de pesquisa. Aí aqui a gente tem a parte de prompt, que depois eu vou mostrar, mas o principal aqui no Agent é mais configuração mesmo ali para a parte de deploy, que aqui a gente depois eu vou mostrar ele funcionando, que aqui tem um ambientezinho que já roda. Da hora. Mas aqui dentro do app é algo bem, tipo, bem simples mesmo ali. A biblioteca que a gente usa para esse estudo, que é algo mais simples, é o Small Agents, né? Que ele é do próprio Hugging Face, se eu não me engano. Mas ele serve mais para didático, coisa pequena, assim. Se você for fazer algo mais profissional ali dentro da empresa, você vai usar outras ferramentas, tipo LangChain, que é o que está mais em alta aqui. Então, tipo, aqui a gente importa algumas coisas, tipo o Code Agent, que é o estilo do agente que eu estou usando. Esse DuckDuckGo Search, que é tipo ele fazer pesquisa no Google, que isso é uma ferramenta. Esse Isso aqui é para daqui é um buscador, né? isso, é o buscador. Então, é Bom, tipo, a gente chama ele para fazer a pesquisa. A gente às vezes quer trazer uma pesquisa ali uma ferramenta de busca, então a gente consegue trazer ele já pronto, não precisa escrever essa ferramenta. legal. Eu posso dar um load de tools, que às vezes eu não quis desenvolver aqui, eu dou load de outro lugar. E aqui é para ler outros tipos de modelo, porque antes, no curso, eles ensinam a fazer a chamada por essa API aqui do Hugging Face, que daí, tipo, a gente tem, aqui você vai em models, você vai ter infinitos, tipo, inclusive o próprio DeepSeek que está aqui, você pode fazer, usar esses modelos através dessa API, só que você tem que ter crédito, né, eles dão um crédito para você testar, mas depois tem que ser pago. E aqui, no caso, seria, com esse marcador de tool, seria a ferramenta que eu estou criando para esse modelo. O que é importante ter numa ferramenta que você vai passar para um agente. Você tem que sempre tipo, explicar, trazer a descrição do que faz, né, do que essa função faz, quais são os argumentos dela e o que retorna. Então, tipo, no meu caso aqui, eu trouxe aqui o meu exemplo aí, a galera vai até zoar para falar nerdão, mas é de Magic, que é um hobby que eu estou tendo ultimamente, que De tá me Magic. tomando bastante tempo. Gosto bastante de jogar Magic. Nossa, cara. Nossa. Magic é das antigas, cara. Lembrou de Magic agora. Tá, continue. Aí, aí a ideia do meu agente é ser um assistente para te ajudar a construir um deck de Magic para o formato standard, né? Que é o que eu gosto mais de jogar, que é o mais competitivo, do meta atual, porque no standard sempre vai rotacionando as coleções. Então, tipo, carta de 10 anos atrás não pode. Então, tem as coleções específicas. Então, eu criei essa função justamente para trazer as cartas que são válidas para esse formato. Então, aqui eu explico da questão das cores, falo que ele vai fazer a requisição através da API, que eu posso mandar uma cor específica ou várias cores, ou não mandar nada, que ele vai trazer todas as cores. E aqui um exemplo do que ele retorna, com a lista de dicionário, né, trazendo os campos que ele vai trazer nessa minha função. Aí aqui é só chamando a função mesmo, que eu consulto dessa API do Scryfall, que no caso é que a galera usa mais para trazer informações de carta. Aqui é só um dicionário, porque para fazer pesquisa tem que ser só essas iniciais, né, para cada cor. Então eu faço só um dicionário. Tá.
Aí aqui toda tipo, a parte da lógica, faço se o cara manda cor ou não, se a parte de ser do standard já é fixo, então eu só quero do standard. Aí aqui se tem cor, ele vai adicionar na carry ali da requisição, filtrar pelas cores, se não traz todos. Aí aqui eu seleciono, porque traz muita informação, então eu só seleciono o que eu vejo como importante, porque toda essa informação que eu vou trazer na API, eu vou jogar para o modelo de informação. Aí aqui a gente faz a requisição, né? Eu pego aqui essa resposta como JSON, aí para cada card que ele trouxe né, na minha requisição, eu só seleciono o que eu preciso, né? Das informações que eu vejo que vai agregar para o modelo. Mas a parte do modelo em si é bem simples, é você ter esse modelo e o final answer aqui. Aqui, no meu caso, eu usei o Gemini, então eu tenho uma API, gerei uma API para mim ali do Google, aí salvei aqui na minha variável de ambiente, então eu instanciei ele aqui, o modelo que eu estou usando o Gemini, poderia usar algum outro que eu tenho aqui, eu já tenho da OpenAI, eu já tenho plano lá, eu posso usar o modelo deles, então você poderia usar sem problemas também. Entendi. Aí aqui a gente está carregando o prompt, que ele está no arquivo YAML, porque é muito texto, e aqui a gente cria o nosso agente, passando o modelo, passando o que ele pode usar de ferramenta, que no caso é o Final Answer, e a minha função que eu criei, minha ferramenta de pegar as cartas que são válidas no standard, Max Step 6, que ele pode ter 6 etapas só, para ele não ficar pensando muito, várias etapas e acabar alucinando. Então a gente deixei só em 6, a parte de verbosity, que ele vai explicando ali o que ele vai fazer, e os outros aqui, tudo como nome mesmo. Aí essa parte do prompt, que é essa aqui que também é interessante, tipo, o tamanho do prompt, se eu fosse trazer isso para dentro do código, ia ficar gigante. Mas, no resumo, assim, tipo, o que esse prompt faz? A gente fala para ele, né, que ele é um assistente e tal, e a gente usa uma técnica de prompt que chama React, não é tipo de React Native nem nada, que ele vem de pensar, né, de raciocínio, de reasoning, e de ação, de act. Então, por isso que é React. Então, primeiro ele pensa, aí depois ele faz ação. Então, tipo, aqui eu meio que estou explicando para ele que primeiro ele vai pensar em voz alta, falar, tipo, eu quero montar o deck X. Ele fala, primeiro eu vou ter que consultar essa ferramenta para trazer as cartas que são válidas para o formato. E depois eu vou construir o deck. Então, ele pensou, ele vai trazer isso para você. No caso, eu fiz para ele trazer essa informação na tela também. Aí depois disso ele vai tomar ação. Daí ele vai ver, falar, como você quer um deck de agro, eu vou fazer tal coisa, e vai montando. Ele pode repetir essa etapa várias vezes, no caso eu deixei em 6, mas ele pode ir repetindo até ele ter a resposta final. E também tem a parte de observação, que ele pode trazer algo relevante, alguma observação também para a próxima etapa. A galera também chama esse, tipo, tem a cadeia de pensamento. Se você explicitando esse pensamento mesmo, esse raciocínio, o modelo tem um desempenho bem melhor e ajuda na parte de alucinação também, de ficar criando coisa. Então, tipo, isso traz um resultado bem mais interessante. Legal. E aqui isso é mais, tipo, meio que explicando mesmo. Tipo, no começo a sua task é gerar uma imagem. Então ele pensa, eu vou fazer um step by step usando esse documento aqui, tal, e depois ele vai o code, que no caso é ação, né? Que eu chamei de ação, mas aqui ele está chamando como code, porque eu estou usando um code agent, então ele vai gerar meio que os blocos de código. Daí ele vai mostrar aqui o código que ele vai executar. Ele traz a resposta, ele traz uma observação. Tá, a pessoa mais velha é o John. Aí ele vai e pensa de novo, ele faz outro código, até ele chegar e trazer a resposta final. Então ele vai seguindo isso. Aí tem algumas coisas que você pode trazer também de regras, tipo, você sempre tem que pensar nessa sequência de código, tem que ter a quebra de linha, tem abrir aqui e colocar o PY do Python, então, tipo, consegue trazer várias regras, tipo, tem umas coisas, tipo, não desista, você tá coisa mais emocional também, uma chantagem emocional, falou que se você resolver isso aqui corretamente, você vai receber $1 milhão. Então, tipo, depois desse prompt gigante, aí dá para ele testar, no caso aqui. Aqui é como se fosse a interface normal. Eu vou pedir para ele assim, create, eu quero um deck vermelho e branco, agro, que é o estilo de mais agressivo. Standard. Create Red, White Agro. Se o Thiagão começar a ganhar no Magic, a gente já sabe agora o motivo também. Né? Mas ainda, tipo, é meio bobinho os decks ali. Eu dei uma olhada no que ele tinha montado lá, não é muito bom, não, mas só para ter uma ideia. Mas, tipo, aqui eu pedi para ela criar um deck branco e vermelho, do estilo agro, mais agressivo, que seja válido no Magic the Gathering Standard, né? Que é o estilo que eu gosto mais.
Então, primeiro ele aqui está no step 1, ela justamente fazendo esse pensamento aqui, tipo, eu tenho que criar um deck agro, então eu vou usar essa função, essa ferramenta que eu desenvolvi, passei para ela, e analisar os resultados. Então, ela mostra o que ela vai fazer. Então, ela chamando minha função, passando os parâmetros aqui, red, white, se eu não especifiquei nada, falei que eu quero isso. Então, tipo, sozinho, ele conseguiu identificar que o no colors é o red e white. Então, ele passa a lista, tudo isso porque na minha função, no meu tools, lá na minha ferramenta, eu fiz a descrição certinha dos parâmetros, dos argumentos, como a função tem que portar. Então, aí ele já faz isso aqui. Aí depois ele vai e pensa, ok, ele já tem a lista das cartas que são válidas, então eu vou pegar as que eu acho que fica melhor para a estratégia de agro. Então, tipo, isso aí já é um modelo agindo. Então, eu vou pegar criaturas baratas, tipo, custo baixo, vou pegar magia que já dá dano direto e sempre bufar minhas criaturas. Então, ele monta aqui, tipo, criaturas aqui, ele traz a quantidade de criaturas, quantidade de spell, as lands, né, Os no caso que a gente lands. usa no Magic, e agora ele faz ainda mais um refinamento. Ele fala, agora eu vou analisar a curva de mana para fazer os ajustes, porque às vezes não adianta você ter só os bichão, que vai demorar 10 turnos para você descer, e E até não lá tem você a já mana. morreu. Aí ele vai, faz um refino e tirou 2 desse aqui, que é um custo maior, deixou menos, porque a água tem que ser rapidão. Aí ele traz aqui, tipo, o código das criaturas aqui, tipo, no final ali, o dicionário ali certinho, separando no deck, no spell, na lens, e aí traz o resultado. Tipo, o deck não vai ser um deck bom, mas é só para ir brincando mesmo, entendendo. Pô, Aí depois dá para você ir melhorando, falar para ele montar sideboard, você trazer mais informação específica, outras ferramentas, pesquisar deck que já existe para fazer comparação, e aí dá para... O mas céu é o eu limite do que você pode desenvolver. posso então ir ali no meu LinkedIn agora. Vou colocar que eu sei mexer com LLMs. Já Especialista em vou agentes de IA, especialista em agentes. prompt engineering. Já vou colocar no meu LinkedIn isso aí agora. Tiagão, obrigado pelo bate-papo. Esse formato que a gente está fazendo hoje, ele vai evoluir. A ideia é ser num boteco, né? Fazer um papo de Boa. boteco mesmo. A gente vai ali comer uma pancetinha, Bodega ali, vamos ali pacetinha na com mandioca. bodega. Vou conseguir um espaço na bodega e a gente vai fazer um próximo bate-papo. Quando tiver com esse formato novo, eu vou te chamar de novo para a gente se atualizar. Fechou. Assim, trazer mais coisa pra galera aqui. Querendo ou não, uma semana, um mês que passa já muda muita coisa já. Agradecer também pela oportunidade aí, pelo papo. E a galera aí que assistiu e quiser, pode procurar no LinkedIn, tirar dúvida, pode mandar mensagem lá. Quiser entrar na área aí de dados, eu mando a sequência de curso que eu comecei também. É isso aí. Vou Bora pra colocar cima. aqui a tua descrição, o teu LinkedIn aqui para a galera Fechou. te chamar lá, te incomodar no LinkedIn. Pode mandar, eu sempre respondo. Direto vem o pessoal perguntar às vezes, eu falo, não. Da hora. Às vezes eu demoro para entrar, mas quando eu entro eu respondo.